Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 3 do PET número 1, terceiro ano. E as atividades trazem como tema o gênero textual artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa. Há algo muito importante nos artigos de opinião, que são as estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de algo. Aí vem o texto. A natureza já não se defende, vinga-se. Então aqui é pedido para você fazer a leitura e responder às atividades. E a primeira questão vai pedir o seguinte: identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Então vamos retornar ao texto e observar essas características para responder a questão. Então, a primeira característica que eu destaco aqui é o ponto de vista, a tese que o autor coloca para ser defendida. Então, isso é uma característica do artigo de opinião. Depois, este texto é predominantemente argumentativo. Então, a argumentação começa aqui no segundo parágrafo e vai até o terceiro parágrafo. Então, nestes dois parágrafos, o autor faz a sua argumentação. E essa argumentação ela é evidenciada por justificativas. E essas justificativas são apresentadas aqui, quando ele coloca dados das Organizações das Nações Unidas. E depois, aqui no terceiro parágrafo, ele vai justificar colocando o Comunicado de Paris. Além disso, o texto apresenta a estrutura básica de um texto de opinião, de um artigo de opinião, que é a introdução, onde se coloca o problema a ser discutido, o contextualiza e dá a opinião. Depois vem o desenvolvimento do texto, que é o segundo e o terceiro parágrafos, onde se faz a argumentação na tentativa de convencer o leitor a respeito da opinião de quem escreve. E depois vem a conclusão, onde se pode retomar o que foi falado no texto ou apresentar uma possível solução para o problema, como é aqui neste caso que eu grifei. Então, encontradas as marcas, as características, podemos responder então a número 1, que eu coloquei desta maneira. O texto é predominantemente argumentativo. Expressa um ponto de vista a respeito de uma questão relevante para a sociedade. O texto é evidenciado pelas justificativas apresentadas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz, baseada em sua posição sobre a questão tematizada. É estruturado em introdução, onde faz a apresentação, problema, o desenvolvimento, onde faz a argumentação para tentar convencer o leitor a respeito da sua opinião, e a conclusão, onde apresentam a solução para o problema. Vamos para o número 2. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique no texto e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Então vamos retornar aqui ao texto que eu já deixei marcadas estas opiniões. A primeira delas está aqui na introdução, que é a própria tese. Depois, no segundo parágrafo, eu marquei aqui também de amarelo,
existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. É outra opinião. Dentro da argumentação ele vai opinando também. E depois eu destaquei mais essas aqui. Não há mais o benefício da dúvida. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. Então esses aqui são trechos, né, que servirão para responder a questão número 2. Questão número 3, que é sobre esta charge. Nela, vê-se um pinguim tentando se refrescar utilizando um ventilador. E ele está sobre um bloco de gelo. Então isso está fazendo referência ao derretimento das calotas polares. E o que está sendo pedido aqui na questão? O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Justifique utilizando trechos do texto de Jacir. Então eu coloquei aqui que sim, ambos tratam do desequilíbrio da natureza. E o trecho que eu usei para justificar é que a mãe natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos. E, por fim, a número 4, que pede para você escrever pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. Então, nós temos aqui uma resposta pessoal, mas dentre as atitudes, podemos colocar menos emissões de gases poluentes e menos desmatamentos. Eu fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!